Shalom, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph Altavi. Hoje continuaremos a análise do texto do Salmo de número 119, Terrilim Kuf Yud Tet. Nós já sabemos que trata-se todo o Salmo de um acróstico, o maior das Escrituras, em que o autor decidiu dessa forma elogiar, louvar, exaltar a palavra do Senhor. Então, esse acróstico ele é formado por 22 porções, cada qual relativa a uma letra do alfabeto hebraico. Cada porção dessa possui 8 versículos, totalizando, então, 176 versículos, o que faz desse salmo o maior capítulo de toda a Bíblia. Nós já analisamos a primeira e a segunda porção, a primeira começando com Aleph, a segunda com Bet, e agora vamos iniciar essa terceira porção, a qual começa com a terceira letra do alfabeto hebraico, o Gimel. Então, nós temos aqui o versículo 17 e 18, perceba, os 8 versículos serão analisados, cada qual o seu tempo, começam com Gimel. Então, hoje, versículo 17 e 18, diz o texto: Gemol al avdeha erie, ve'eshmecha devareha, gal enai ve'abita, niflaot mitoraterra. Pois bem, vamos analisar agora o versículo 17. Gemol al avdeha erie ve'eshmecha devareha. Bom, nós temos aqui, então, o primeiro verbo, gemol, que é a conjugação de gamal. Gamal, como um verbo, traz a ideia de retribuir, de fazer algo a alguém, seja o bem ou o mal, conforme o seu merecimento ou conforme o desejo de quem está fazendo, praticando esta ação. Também traz a ideia de recompensar. Pois bem, é importante que essa raiz gamal, ela também tem um outro significado, você vai encontrar o verbo gamal, significando amamentar, perdão, desmamar, ok? Então, é fácil confundir aí para quem está iniciando. Também nós temos o substantivo com a mesma raiz, que significa camelo. Então, camelo é gamal, ok? Gemalim, camelos. Mas, voltando aqui para o texto, então nós temos gemol, ou seja, normalmente se traduz aqui como faça o bem, retribua o bem. Aqui nós temos o kal. Dentre os troncos verbais, o kal é o mais comum, o mais simples do hebraico, clássico. Nós temos um imperativo aqui, dirigindo-se à segunda pessoa masculina singular. Então, faça o bem, retribua. Logicamente, o autor está se referindo aqui, está se dirigindo, melhor dizendo, ao Senhor. Então, não se trata de uma ordem, mas de uma petição. Então, Gemor al-Avderra. Alviderra. Nós temos, ok, na continuação, a preposição al, muito comum, muito utilizada em toda a Bíblia hebraica, al, avderra. Al aqui ligado com uma kef, esse risquinho aqui, podemos aí comparar com o hífen do português, chama-se makef, que faz justamente a junção de palavras e traz uma ideia de unidade. Então, al avderra, ou seja, ao. Perceba aqui que essa preposição, ela possui um grande campo semântico, dependendo do contexto. Vamos descobrir aí, por exemplo, sobre, em cima, ao lado, acerca de, até mesmo a ideia de contra ou ideia de direção. Mas refere-se aqui ao servo. Avderra, nós temos aqui então a palavrinha eved, perceba, eved, acabei não destacando ela, esqueci. Mas aqui nós temos a palavrinha eved, aqui ela está transformada por conta da junção com esse sufixo, ok? Mas eved significa servo, uma palavra muito corrente no texto. Servo também traz a ideia de um escravo, ou um contexto cultual, a ideia de um adorador, ou seja, um servo do Senhor. Os homens de Deus, às vezes, são chamados na Bíblia de servos do Senhor. Então, Eved, porém aqui, por conta da junção,
Ocorre essa mudança vocálica toda aqui, ok? Não vou explicar no momento, para não estender muito o texto, o vídeo, melhor dizendo, mas perceba que há, então, esse sufixo pronominal da segunda pessoa masculina singular, teu, ou seja, o teu servo. Acaba sendo um pronome possessivo, teu servo, al abderra. Então, faça o bem, retribua ao teu servo, al abderra, uma construção extremamente comum no texto. E aí nós temos a conjugação de um verbo muito importante. Nós temos aqui, eu perceba, o preformativo aleph, me indica que estou no imperfeito, ou seja, na forma imperfeita. O verbo aqui é o verbo raiar, verbo que significa viver, recuperar-se, ficar são, tornar a vida, até mesmo a ideia de ressurreição, dependendo ali o contexto e o grau que está sendo utilizado, o tronco. Aqui ele está no calo, como já disse, está no imperfeito, e o aleph, ele é o preformativo da primeira pessoa. Então, eu viverei, ou eu vivo, eu hei de viver. O imperfeito, ele traz a ideia, a forma imperfeita, também conhecida como ictol, traz a ideia de uma ação que não está completa, não está acabada. Muitas vezes traduzido como futuro, ok? Mas sabemos que essa questão do tempo, no verbo hebraico, ele difere muito de como nós vemos o tempo no verbo em português. RE, normalmente se traduz assim: retribua, faça o bem ao teu servo, para que eu viva. Ou poderíamos também traduzir: retribua o bem ao teu servo e viverei. Ok? Continuando, nós temos agora aqui o Vav, perceba, aqui, subindo aqui no versículo, nós temos essa pontuação, ok? Que denota aqui uma divisão, e o Vav, então, faz a ligação dessa segunda porção do versículo. Conjunção Vav é a mais utilizada em toda a Bíblia hebraica. Então, ele continua, Ve'eshmecha devareha. Ve'eshmecha devareha. Bom, vamos lá. Então, como eu já disse aqui, nós temos a conjunção Vav. Nós temos aqui um verbo, o verbo chamar. Você percebe pelo preformativo, já conhecido nosso, o aleph, estamos tratando de imperfeito. Então, o verbo, independente do tronco que ele esteja, se cal, pielo, nifal, ifil, nós temos aqui um imperfeito, certo? E o aleph é da primeira pessoa, no primeira pessoa singular, ok? Ve'eshmecha. O verbo chamar, ele significa guardar, vigiar, traz a ideia de preservar algo mesmo, tratando-se da lei, das ordens do Senhor, observar a lei, cumpri-la. Olha que interessante, é um verbo que vale a pena memorizar, entender, porque ele aparece aqui cerca de 420 vezes no texto hebraico, certo? Ve'esmerá. Aqui, como disse, está no calo, imperfeito, na primeira pessoa comum singular. Atenção aqui. Nós temos o que é conhecido como coortativo. É uma função do imperfeito. O coortativo, ele traz a ideia de um desejo. Assim como o imperativo é uma ordem, uma súplica para um terceiro, para uma segunda pessoa, né? Faça, por favor, obedeça. O coortativo, ele expressa um desejo meu. Então, aqui eu tenho a primeira pessoa, guardar, eu guardarei, certo? Porém, no coortativo, e como que eu sei que ele está no coortativo? Por conta do camitz re, aqui, ó. Camitz re, eshmerá. Então, ele traz a ideia de que eu quero muito, eu desejo o quê? Guardar, observar. E guardarei, para que eu guardarei, observarei, devareja, ok? Devareja, por sua vez, é a construção muito recorrente no texto. Nós temos aqui davar, significa basicamente palavra, mas pode ser traduzida também como coisa, assunto. Mas na maioria das vezes a palavra do Senhor, Devar Adonai, palavra de Yahvé, ok? Então, Devareha,
Veja que essa palavra aparece nada mais, nada menos que 1430 vezes no texto. E mais uma vez o sufixo pronominal de segunda pessoa, a tua palavra. Então, e guardarei a tua palavra. Então, gemor aviderra, rie, ve eshmerha devareha. Então, faça o bem, retribua ao teu servo, para que eu viva, ou e viverei, e guardarei. Fazendo uma tradução mais robusta, a gente poderia dizer, e desejarei, e eu anseio guardar, eu desejo guardar a tua palavra, ok? Essa nuance do coortativo que muitas vezes no português se perde. Continuando agora, o versículo 18. Gal enai ve habita niflaot mitora terra. Gal, nós temos um verbo aqui irregular, um verbo fraco, é a conjugação aqui de galá, galá. Por que que ele é fraco? Ele termina com a letra re, ok? É uma das formas fracas de verbos do hebraico. Então você percebe que aqui na conjugação o re sumiu, o re caiu. Então é chamado de fraco, ok? Então galá. Galá significa revelar, descobrir, trazer à tona. Aqui nós temos, ao contrário do que vimos até agora, nós temos o tronco piel. Normalmente ele traz uma ênfase à ação do verbo, mas não é tanto o caso aqui. E, novamente, imperativo, perceba que o versículo 17 começa com imperativo, ou seja, um clamor ao Senhor, e novamente o 18 aqui começa com outro clamor. Então, gal, ou seja, revela, descubra, abra, também pode trazer a ideia aqui, por quê? Porque nós temos enai. Enai, nós temos aqui a palavra ein é olho, ein, olho. No plural, ou melhor, no dual, que é uma particularidade do hebraico, no que diz respeito à parte do corpo, surge sempre, ou quase sempre, o dual. Então, yad é mão, yadain, duas mãos, ou as mãos, ain, olho, enaim, dois olhos, os olhos, e por aí vai. Então, nós temos aqui esse dual no construto. Então, ele torna-se enai. Enai, ou melhor, no construto mais o sufixo iod, ok? Então, nós temos o dual construto, lembrando que é uma forma do substantivo ser trabalhado no hebraico, muito comum, traz uma transformação vocálica e também é uma forma de, muitas vezes, traduzir o genitivo ou expressar o genitivo, entre outras possibilidades. Então, meus olhos, esse sufixo aqui é da primeira pessoa. Enquanto vimos, voltando aqui, ó, esse sufixo aqui da segunda pessoa, errar, nós temos aqui o sufixo da primeira pessoa, iod, ok? Então, meus olhos, revela, abre, os meus olhos, vê, habita. Então, novamente, nós vemos aqui a conjugação vav, trazendo a ideia de consequência, continuidade, ou seja, abra os meus olhos, e verei. É interessante aqui esse verbo, ele não é o único que traz a ideia de olhar no hebraico, e ele traz uma ideia interessante do olhar, né? Essa raiz aqui, num bet tet. A ideia de olhar em uma direção específica, não apenas olhar, mas olhar em uma direção específica com a ideia de procurar com os olhos. Olha só que interessante, encarar, e dependendo do contexto, assim como chamar, que vimos lá, que é guardar, mas também traz a ideia de obedecer. Aqui, a ideia de obedecer. Então, eu olharei, eu fitarei, eu encararei, eu procurarei com os meus olhos. Então, novamente, nós temos aqui o imperfeito. Como que eu sei? Perceba que a construção basicamente é a mesma do 17. Nós começamos com o imperativo aqui, e aí nós temos o imperfeito aqui, primeira pessoa. Ok? Então, primeira pessoa, Aleph, né? Perceba que esse verbo é um verbo fraco, ele começa com o num, o que o torna fraco.
Perceba que aqui o num ele sumiu na conjugação do verbo. Não tem num aqui. Ele fica subentendido com base nessa sinalização aqui. O Dagesh mostra que o num ele foi assimilado, entre aspas, ele sumiu, ele foi engolido pelo preformativo Aleph, ok? Esse Hirik Yud me mostra que eu estou diante do grau Ifil. Vimos até agora o grau Kal, o Piel, e agora eu tenho o grau chamado Ifil. Ifil, ok? Está no imperfeito, como já vimos, na primeira pessoa, novamente coortativo, demonstrando um desejo. Olha, o Kamitzre, ok? Habitar. E verei, e perceberei, e compreenderei. Então, as nuances aqui da tradução são enormes, são várias, são variadas. Então, Gal enaive habita. Então, revela, abre os meus olhos, e perceberei, e verei, mesmo na ideia de ver como obedecer. Assim como o verbo chamar, que é ouvir, muitas vezes denota a ideia de obedecer, também aqui se ver denota a ideia de obedecer. Ok? Muito interessante isso. Continuando aqui, a segunda parte do versículo, essa pontuação aqui, nós chamamos de atná, ela demonstra justamente que estamos diante da primeira parte do versículo, ok? Então, nós temos a sequência aqui, Niflaot mitor terra. E verei, perceberei o quê? Perceberei Niflaot. O que é Niflaot? Ou o que são Niflaot? Porque eu tenho um plural aqui. Niflaot. Eu tenho o verbo P lamed Aleph, ok? Ele está conjugado em outro grau aqui, mais um grau. Dois versículos com essa variedade interessante. Vimos o calo, pielo e fio, agora o nifalo. O nifalo, ele é caracterizado justamente, ó, nifalo, porque ele tem o ni no início, em regra, ok? E aqui nós temos o verbo que significa algo que pode ser algo interessante, ó. Ser extraordinário, ser maravilhoso. Aqui ele está no particípio, ok? E ele aparece na tradução como um substantivo, certo? Então, esse particípio do verbo hebraico, não raro, ele pode ser substantivado, vamos assim dizer, para o português. Então, ele está no feminino e ele está no plural. O feminino plural. Então, niflaot. Interessante que esse ot é o que caracteriza o plural feminino. Plural masculino, ele é caracterizado pelo im, yud, mem. Essa é a regra. Então, e verei as maravilhas, normalmente é assim que aparece nas versões em português, ou as coisas maravilhosas, os prodígios, ok? Mais uma vez estamos diante de uma possibilidade que grande de traduções. Gal enai veabita niflaot, as maravilhas. Olha que interessante agora, partindo para o final, mitorra terra. Nós temos aqui a tradução da tua lei. Vamos entender aqui essa construção mitorra terra. Então nós temos o min, é uma preposição importante, com várias nuances, mas aqui a ideia de, desde, dentre. Então, de, ou seja, relação que surge da Torá, ok? Perceba que o min, aqui, junto com Torá terra, ele não tem o nun. O nun, ele, diante desse substantivo indefinido, ou seja, um substantivo sem o artigo, o nun, ele é aglutinado. E eu sei isto, ele é caracterizado justamente por esse dagesh que mostra que o nun está, entre aspas, aqui dentro do tav. Então, ele junta mi, Torá, terra. Se fosse mi, se fosse ha, Torá, terra, ou seja, a tua lei,
ou a lei, ou seja, com um artigo definido, aí eu teria o min inteiro, vamos assim dizer. Mas, por conta dessa regra, eu tenho apenas o mi, torra, terra. E, novamente, nós temos aqui o pronome da segunda pessoa. Então, min, da, torá, ou torá, que é a lei. Eu gosto muito da tradução instrução, ou mesmo orientação, porque a Torá, ela justamente é a instrução do Senhor para nós, não apenas uma lei, não apenas uma norma, mas a instrução do Senhor, que acaba se tornando uma norma de vida para nós. Min Torá, e aí terra, ou seja, esse kamitzre mais o erra torna-se terra. É uma regrinha aí do substantivo construto, ok? Mi Torá, terra. É muito comum essa construção da tua lei, da tua instrução. Então, voltando aqui, voltando para o versículo Galenai ve habita, nifla ot mitorra terra. Ou seja, revela, abre, descortina meus olhos e compreenderei e verei de forma direcionada, de forma específica, nifla ot, as maravilhas, as coisas maravilhosas, mitorra terra, da tua lei. Olha que tremendo. Então, novamente, o versículo 17 e 18, para encerrar, eu já te convido a curtir esse vídeo e, se você puder, nos ajude a compartilhar, ok? E gostaria muito de ouvir os seus comentários, dúvidas, sugestões. Logicamente, estamos aprendendo juntos. Qualquer erro da minha parte, eu ficarei muito feliz em ouvir aí a sua ajuda. Mas, terminando aqui, então, Gemol al-Avdeha Erie Ve'eshmecha Devareha Gal enai ve'abita niflaot mitoraterra. Ok? Perfeito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aqui nós temos a bibliografia que eu tenho utilizado. E fico no aguardo aí do teu retorno. E se Deus permitir, em breve estaremos com novos vídeos aí do Salmo 119, também de Provérbios, que temos analisado, e também do profeta Isaías.